Olá, alunos e alunas do 7º ano. Bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia Regional. Essa videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo e às atividades do Caderno Base da REM Volume 2, ok? Então, vamos lá para a página de Geografia Regional. As atividades que a gente vai dar continuidade são as atividades 5, 6 e 7. Bom, aqui a gente tem uma explicação a respeito do gráfico de colunas. Como que é o funcionamento de um gráfico de colunas? Para nós entendermos essa explicação, eu vou trazer aqui, vou voltar um pouco aqui a página, pegar um gráfico de coluna para que eu possa explicar para vocês como que é o funcionamento de um gráfico de coluna. Bom, conforme aquele texto, vocês depois na hora de fazer a atividade vão fazer a leitura dele, mas eu vou fazer uma explicação de uma forma geral aqui da organização do gráfico. No texto, vocês vão ver que ele vai estar chamando a atenção se vocês lembram do plano cartesiano. O plano cartesiano, vocês devem ter estudado aí lá no conteúdo de matemática. Só para relembrar, o plano cartesiano ele tem essa organização aqui dos eixos, do eixo Y e do eixo X, que é o que é importante para a gente. Esse quadrante aqui é a ideia que é utilizada para o gráfico, para o funcionamento do gráfico. Então, lembrem-se desse eixo Y, que é a linha na vertical, e o eixo X é a linha na horizontal. Então, essa é a ideia por detrás de uma organização de um gráfico. Então, lembrando, o eixo vertical e o eixo horizontal está colocado aqui no nosso gráfico. Qual que é a funcionalidade aqui desses dois eixos, né? Como que eles vão trazer as informações? Um gráfico, ele vai ser um instrumento importante de trazer uma diversidade de informações para nós. Então, conforme o seu objetivo colocado, o gráfico vai trazer vai organizar essa informação de um jeito. Pode ser uma informação que esteja em tabela, uma informação que esteja em texto, e aí a gente consegue organizar ela em gráfico e fica muito mais fácil para a gente fazer a leitura e análise dessas informações. No caso aqui desse gráfico, a gente tem a informação, a gente vai conseguir entender ele primeiramente lendo o título, que é Brasil, percentual de oferta interna de energia elétrica de 2016 a 2017. Ou seja, a informação que vai vir nesse gráfico seria em relação à oferta de energia elétrica no Brasil. Da onde que vem? Quais são as fontes de energia elétrica no Brasil? Então, lembrando aqui, no eixo vertical, a gente vai ter uma graduação de números que vai começar de 0 até o número máximo das informações que vão ser trazidas. O número máximo aqui no caso vai ser 70. Por quê? Porque a informação que a gente tem de número máximo é da energia elétrica proveniente de hidroelétricas, que é 68,6. Então, a gente não vai colocar esse número picado aqui, né, 68,6. Vamos colocar 70, que vai ficar os números graduais aqui, né. No caso da parte horizontal, da linha do eixo horizontal do nosso gráfico, ele vai trazer as informações que querem ser apresentadas sobre a pesquisa, ou a tabela, o texto que trouxe as informações, elas serão colocadas nesse eixo horizontal aqui. No caso das informações desse gráfico aqui, que é sobre os tipos de energia elétrica, então eles estarão dispostos aqui
E aí a sua coluna será construída no número que às vezes lá no texto vai estar. O quantitativo no Brasil, a maior parte, a maior fonte de energia no Brasil seria de hidroelétricas, que em porcentagem seria 68,6. Pode estar lá no texto. Aí a coluna aqui foi construída até 68,6, que é conforme estava no texto. E assim por diante. Pode estar também num texto, né, que foi base para construir esse gráfico. No Brasil, a fonte que é menos utilizada, a fonte de energia menos utilizada seria o gás industrial, que é utilizada cerca de 1,7% de gás industrial. Aí a gente tem aqui a tabela, né? Ela vai ficar construída aqui bem pequenininha, trazendo essa informação. A questão de estar colocada aqui de 10 em 10, aí você fala, professora, aí está colocada a informação 68,6, como que vai saber aonde exatamente tem que colocar? É uma questão assim, 68,6 vai estar um pouquinho abaixo de 70, então vai estar aqui. A partir disso, a gente vai construir agora o nosso gráfico. Eu vou exemplificar a primeira informação para vocês depois fazerem as outras. Então, aqui está o modelo aqui está a atividade que vocês devem fazer. Vocês vão retirar a informação dessa tabela. Então, o que essa tabela traz de informação? Distribuição da população urbana e rural, Mato Grosso do Sul, de 1970 a 2010. Vocês vão perceber que qual informação daqui que vocês vão ter que, dessa tabela que vocês vão ter que trazer aqui para o gráfico. O título do gráfico é população total, ou seja, são essas informações aqui que vocês vão ter que trazer para cá, para o gráfico. Eu vou fazer uma coluna só para exemplificar, e aí vocês vão dar continuidade na atividade. Então, vou começar aqui por 1970. Qual que é a população total no ano de 1970? Seria de 998.160 a população total. Então, vamos passar essa informação para o nosso gráfico, que está. A minha orientação para vocês é que vocês utilizem lápis, utilizem régua para fazer a coluna. De preferência, façam a lápis primeiro para não ter, se tiver erro aí vocês não vão estragar, né, o gráfico de vocês. E aí depois vocês podem colorir a coluna, cada uma de uma cor diferente para diferenciar uma da outra. Lembrando, então, a informação que a gente vai trazer para cá é de população total. Qual que era a população total em 1970, que nós vimos lá na tabela? É de 998 e 160, ou seja, vamos supor que eu não vou fazer como a professora falou. A professora falou para eu usar lápis e régua. Mas vamos lá, não vou fazer não, vou fazer aqui no rumo. 998, 160 não tem esse número exato aqui. Onde ele vai estar? Ele vai estar entre 900 mil e 1 milhão. Então, vai ficar mais ou menos próximo de 1 milhão. Vou fazer aqui então, né? Subiu um pouco próximo de 1 milhão, é isso aqui, ó, minha coluna. Não usei régua, não usei nada, fiz a mão livre. Não ficou bom, né? Por isso que eu falei para vocês. Utilizem régua aí quando vocês forem fazer. Então, vou fazer de uma forma aqui que vai ficar mais bonitinho, mais organizado a minha coluna. Então, lembrando, 998, 160 mil, que é um pouco abaixo da linha de 1 milhão aqui. Então, aqui está a minha primeira coluna. Se eu fiz lá lápis com régua primeiro, depois eu passo e faço colorido, que vai ficar mais bonitinho. Então, agora por diante, vocês vão dar continuidade à atividade, vocês que vão fazer aí o restante
do gráfico. Então, para dar continuidade, a próxima informação a ser trazida é aqui de 1980. Qual que é a população total em 1980? De 1.369.769. Aí vocês vão lá no gráfico de vocês e vão procurar, vão fazer a coluna de vocês dentro dessa numeração. Vocês vão procurar aqui aonde que fica mais ou menos próximo e vão fazer a coluna de vocês, ok? Então, essa é a atividade 5, a primeira atividade. Aqui vocês vão fazer a leitura da atividade, em que vocês vão observar lá na tabela quando que a população do estado passa a ser majoritariamente urbana. Majoritariamente quer dizer a maioria, a maior parte da população que mora no Mato Grosso do Sul passa a viver nos centros urbanos. Então, observem lá onde essa informação vai estar demonstrando de que ano para que ano que ocorre esse aumento da população urbana. Aumenta a população que vive na cidade, diminui a população que mora no campo. E a atividade 7 é que vocês devem fazer a análise da tabela com o gráfico que vocês montaram lá da questão 5. E vocês devem escrever uma análise aí sobre o crescimento da população no Mato Grosso do Sul e relacionando a questão dos que moram na cidade e dos que moram no campo. Bom, para essa semana essas são as atividades. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode contar comigo e perguntar lá na pauta da nossa aula, ok? Tchauzinho, fiquem bem.